Muito boa tarde, amigos, amigas de Sabe Caxias, na nossa plataforma digital, aqui no Facebook. Programa que vai ser repetido também no Instagram e no YouTube depois. Estamos iniciando a terceira edição desta semana, programa que começou aí despretensiosamente, Teoria de Tudo, e vamos avançando aí no sentido de colaborarmos no nosso papel social, trazendo debates, trazendo informações, trazendo importantes reflexões para todos nós. Eu sou Miguel Brambila, é muito bom sempre estar em sua companhia. E avançando aí, né, na questão tecnológica, porque é um aprendizado e sempre ao vivo, né, como diz, é mais legal, é mais divertido, dá um friozinho na barriga. Então nós vamos testando aqui, né, eu vou dar um F5 aqui no meu computador para ver se está tudo bem com o nosso som, para que a gente possa seguir em frente e apresentar também os nossos amigos, convidados, né? Hoje nós temos aí a presença sempre com prestígio, né, da nossa amizade e do seu conteúdo intelectual, Aquilino Dalla Santa Neto, ele que é articulista político, é professor de filosofia, jornalista também, não é? Comunicador importante, informador de opinião da nossa cidade. E a convite dele, conheço no programa com prazer o Jerônimo Molina, e eu vou citá-lo aqui também, né, nas suas especialidades. Ele é mestrando em administração e especialista em gestão pública e também professor de administração, vai falar conosco também, já estão na tela, né? Daqui a pouco eu já vou cumprimentá-los, eu vou testar aqui o ao vivo, estamos no ar, tudo certo, beleza, é o que parece aqui, pelo menos na página do Facebook, tudo certinho aqui. Então, é isso que eu estou vendo aqui, mais ou menos um minuto. Vocês estão tendo retorno aqui porque está aparecendo o Molina e a minha imagem. E a imagem do Aquilino parece que está girando aqui. Vamos ver. Hoje é sexta-feira, dia 19 de março de 2021, 14 horas e 3 minutos, estamos falando ao vivo. Programa que tem destaques importantes hoje da nossa política, né? Lamentamos aí a morte do senador, o Major Olímpio, nós temos, entre outros temas, né, é isso também, né, um grupo para monitorar a corrupção no Brasil, uma live do Bolsonaro, vamos falar sobre isso também, e é claro, né, a corrida eleitoral mais viva do que nunca num país colapsado. Estas são algumas das pautas de hoje. Quero cumprimentar primeiramente, né, para deixar mais à vontade, ele que já tem intimidade com o nosso convidado, o Aquilino Dalla Santa. Tudo bem, Aquilino? Boa tarde. Olá, pessoal. Tudo bem, Miguel, Molina, tudo bom? Prazer em estar aí. Legal. Molina, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui no programa também. Boa tarde. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Aquilino. Estamos aí para a gente comentar esses assuntos e boa tarde, pessoal que está assistindo de casa e vai assistir também depois por streaming ali. Legal. O país colapsado, notícias na saúde difíceis, né? Acabei de ver uma entrevista aí do secretário nacional da Associação dos Secretários Estaduais de Saúde, dizendo que o Brasil, além de usar a cláusula constitucional de pegar produtos da iniciativa privada, relaxantes musculares e outros, nós ainda temos que importar esses insumos porque temos aí estoque para mais uma semana. A tragédia anunciada está acontecendo, é um pesadelo diário. E com isso tudo, nós precisamos sobreviver e ter esperanças. Estamos aí chegando a 300 mil mortos, e nesse sentido, nós temos aí, por exemplo, né, para ilustrar os oportunistas ou não, aí é você que decide, da campanha eleitoral no Brasil, já saindo da toca. Por exemplo, né, Mandetta diz que, se houver consenso, pode disputar a presidência em 2022. O presidente Jair Bolsonaro afirmou há pouco, na verdade ontem, né, e apoiadores na saída do Palácio do Alvorada, que o terreno fértil para a ditadura é exatamente a miséria, a fome e a pobreza, e defendeu a decretação de um estado de sítio. O Brasil é chefiado por um genocida, diz Lula em entrevista ao Le Monde.
Marina Silva, o governo Bolsonaro não está em crise, ele é a crise. Até a Marina Silva já volta aí, né? Ela que derrete sempre, chega, vai até o cavalo paraguaio, parece, mas aí é uma líder, é importante, mas nas disputas presidenciais, enfim, sempre tem os seus problemas. Aquilino, a palavra, colapsado o Brasil, a campanha nas ruas, a presidência. Vivemos aí aonde, meu irmão? Pois é, tu sabe que a gente está cada vez mais distante diante dessa omissão do governo federal, dessa inércia do governo federal. A gente vive está cada vez mais longe de um consenso e de um país que pudesse enfrentar isso de frente. O governo anunciou agora, instantes atrás, que fechou o contrato com a Pfizer de 100 milhões de doses, né, para o final do terceiro trimestre. Quer dizer que o final do terceiro trimestre seria lá para agosto, setembro, outubro. Quer dizer que até lá ainda a gente vai ter esse tipo de vacinação, né, pingado, e correr atrás do prejuízo, né, já que ele insiste, inclusive entrou no STF, né, e no STF com uma ação para acabar com as restrições. Quer dizer, é difícil, né? Inclusive confunde estado de sítio, né, com toque de recolher. Quer dizer, se tu for analisar, a gente dá um passo para frente, 2, 3 para trás. Por que não foi comprado quando foi oferecido o ano passado, quando a Pfizer ofereceu para o país 70 milhões de doses? Ele não quis comprar. Aí vem essa história agora de, não, mas é que ele ainda só acredita naqueles 30%, então ele iria constranger, iria, né, deixar esse percentual, essa parcela de eleitores, de eleitorado que ele tem, constrangido ou insatisfeito. Mas ele ainda não entendeu, ele não é um deputado federal, ele é um presidente da República, e ele age como se ele fosse um deputado federal do Rio de Janeiro. Então, a questão, enquanto isso, né, 3 mil mortes por dia, o Estado agora somou 1.000 mortes, Molina, em 3 dias, tá? Catastrófico, mais de 500 por dia, e então a gente não sabe mais o que dizer. Se a gente faz a crítica, a gente é perseguido por pessoas, por apoiadores, independente da cidade que a gente esteja, por apoiadores, por negacionistas, e se a gente se omite, a gente fica com a consciência pesada por não ter feito um trabalho de crítica e de tentar conscientizar a população. É difícil. Pois é. Molina, o que tu acha dessa realidade toda? Brasil em colapso sanitário e a campanha eleitoral correndo solta? Né? Pô, olha só, até eu estava comentando com a minha esposa outro dia, faz praticamente desde o início da pandemia que eu não venho dormindo direito. Eu não venho dormindo direito desde o início da pandemia, mas agora, nos últimos tempos, eu não durmo mais. Porque a cada dia é uma novidade que o presidente coloca em pauta. Nada mais natural do que os adversários, digamos, e eu vou colocar a questão de adversários, apesar da grande maioria dos apoiadores do presidente acreditar que são inimigos, mas não são, né? Mas os adversários se começarem a se colocar contra a política que o Bolsonaro vem fazendo. Apesar de toda a circunstância que a gente vive, esse tipo de discurso que esses adversários vêm colocando nas redes sociais, até em entrevistas, é um alento, porque a gente só tinha uma retórica negacionista, anti-ciência, anti-vacina, de uma pequena parcela da população que acaba sempre querendo monopolizar o discurso, monopolizar a pauta, e todo mundo acaba girando em torno disso. Nesse sentido, eu vejo que é salutar. Claro que agora não é um momento para ficar definindo quem vai ser candidato, qual é o percentual de... saíram pesquisas eleitorais, enfim, mas não é esse o momento. Agora o momento é salvar vidas, né? E não está acontecendo isso. A gente vê todos os dias números alarmantes de mortes, alarmantes de pessoas que estão precisando de UTI, estão morrendo na espera de UTI.
agora não tem remédios para intubação. Então, não é o momento de falar em disputa eleitoral, mas agora é o momento de nós unirmos nesse discurso para sair desse negacionismo total, né? É verdade. E nessa experiência de gestão pública que tu tens, o que deveria ter sido feito? Nós estamos de aniversário, né? 1 ano, né? Eu me isolei no dia 17 de março de 2020. E nesse período todo, a notícia, por exemplo, nós vamos falar do Major Olimpo, do PSL, que morreu aos 58 anos, era considerado um homem forte, o Senado agora está em pânico. Vamos entrar nessa questão, mas em questão de gestão pública, vamos explorando um pouquinho essa experiência de logística, né? Saiu o Pazuello, entrou outro maluco lá. O que tu imagina que deveria ter sido feito? Bom, desde o início, os indícios que se trazia desde dezembro de 2019 era que iria acontecer uma pandemia. Em princípio, lá em 2019, a maioria dos especialistas acreditava que ficaria restrita à Ásia, semelhante à SARS que aconteceu. Em janeiro, o governo ele fez aquele resgate dos brasileiros que estavam em Wuhan, estavam lá na China. Agora não me recordo se era bem em Wuhan ou se era na província de Hubei, e eles trouxeram para o Brasil. A partir dali, o Brasil já deveria, como a União, no caso, já deveria começar a articular maneiras de coibir e fomentar o isolamento social. No primeiro momento, a gente se isolou. Todo mundo ficou isolado em casa, 70% da população em casa, tudo parado. Só que com o passar do tempo, o discurso que veio vindo das autoridades, principalmente do governo federal, foi no sentido contrário. E incentivou uma parcela significativa da população que não acredita, sinceramente, não acredita em nada, né? Se acreditasse em alguma coisa, né? Então, então, primeiro deveria ser feito um modelo único, federal, de combate à pandemia. Isso nunca foi feito. Foi simplesmente deixado aos leões, né? Sim, sim. E aí, basicamente, a primeira aceitação, né, Aquilino? Pois que, como o Molina acabou de falar, além do mau exemplo vindo do governo federal e de alguns estaduais no início, agora mudou um pouco, mas o federal ainda continua insistindo nesse modelo, não havia por parte do ministro, que já era o Pazuello, porque os outros ficaram muito pouco tempo durante a pandemia, né? O Mandetta, eu acho que não ficou mais que 1 mês e meio, e já vinha do ano anterior, mas durante a pandemia ele ficou muito pouco tempo. E o Taish ficou 3 semanas, um pouco mais só. Então, e quando assumiu o Pazuello, assumiu sem um programa, sem um modelo, sem um propósito, assumiu apenas para fazer a vontade do presidente. Então, como o Molina acabou de comentar, ainda hoje não há um padrão a seguir, um modelo, um plano de contenção. Então, inclusive, o novo ministro, que ainda não assumiu, mas já é o novo ministro, parece que vai tomar posse segunda-feira, o Marcelo Queiroga, né? Ele foi entrevistado ontem, Molina, e ele não sabia o que dizer. Entende? Até a repórter perguntou para ele, mas ministro, mas o que a gente vai fazer, ministro? E ele não sabia. Ele não sabia o que dizer. Quer dizer que... Então, ele entrou só... Outro pau mandado que entrou lá só para fazer o que o presidente quer. E daí o seguinte, agora com essa morte do senador, que a gente vai estender depois um pouco mais, uns minutos a mais, no comentário do Major Olímpio, que era apoiador dele, que é o 3º senador que morre por coronavírus, né? Só que os outros tinham 80 anos e pouco, e o Major tinha 58 só. Então, o que acontece? Inexplicavelmente, né? E era apoiador do Bolsonaro durante a campanha, sentava com ele, né, fazia do lado dele, sentado na mesma mesa, fazendo a campanha, e todo mundo achou assim, não, olha só, é outra pessoa que vem do nada, do anonimato na política, e vai se eleger por causa dessa questão do PSL. E realmente foi. Histórico de atleta. Só que lá depois ele viu que tinha cometido um erro e ficou independente na questão da política. Inclusive, foi um daqueles que defendeu a CPI no Senado. A CPI da responsabilidade de quem é responsável por isso que está acontecendo.
Então é o seguinte, e aí ele se tornou um algoz do Bolsonaro, e o Bolsonaro, de novo, novamente, alguém que apoiou ele, como o Bebiano, se não fosse pelo Bebiano ele não tinha sido candidato. Quando o Bebiano morreu, nenhuma nota de pesar, e agora, novamente, nenhuma nota de pesar por parte do presidente. Que coisa mais desrespeitosa. E quando ele ficou anteontem, na live, imitando quem não tinha, quem estava com falta de ar, né, por causa da Covid, isso aí é o fim, né? É inexplicável. O fato dele dizer que não é coveiro, a gripezinha, o histórico de atleta, e o histórico de atleta do Major é o que também está apavorando muitos senadores também, não é, pessoal? Molina? Na verdade, assim, essas lives do Bolsonaro, elas não surgiram da cabeça do Bolsonaro. Quem acompanha as redes sociais sabe que essas lives surgiram da cabeça do Olavo de Carvalho. Existem diversos pesquisadores que trabalham com a extrema-direita, né, que falam que o mentor intelectual disso tudo é o Olavo de Carvalho. Foi dessa ideia dele que saiu essas lives. E aí, parafraseando o Reinaldo Azevedo, o jornalista Reinaldo Azevedo, é uma mistura de Zorra Total com Al-Qaeda. É um troço bizarro, é uma coisa bizarra aquilo. Ficar imitando a pessoa que está com falta de ar. Outro dia colocou um globo terrestre só porque o Lula falou no discurso que a Terra era redonda. Aquilo ali é o fim da picada. Pode-se dizer que o Brasil está caindo, aquele é o retrato do Brasil no colapso. É o retrato. Esse é o retrato do Brasil no colapso, são as lives do Bolsonaro. Sim, ele coloca o globo do lado da live para as pessoas acharem que ele não acredita que a Terra é plana. Mas quem começou com essa história de Terra é plana foi ele. Isso que ele tem um ministro que é astronauta, né? Que até agora não se manifestou ainda em relação, há um ano já, em relação à questão do desmatamento na Amazônia, que o órgão que fiscaliza lá é de responsabilidade dele, né? Que é o INPE, certo? E em relação à pandemia. Ministro astronauta, ministro da Ciência e Tecnologia astronauta. E o pior, assim... Ele passa recibo, né, com essa história do Globo. Exatamente. Essa live do Globo Terrestre essa live do Globo Terrestre, que apareceu ele com o Globo Terrestre, tem um vídeo que foi feito, acredito que tenha sido pelo Eduardo Bolsonaro, que mostra não só o Bolsonaro naquela mesa, aquela coisa tétrica, né? Naquela mesa com o globo, cheio de elementos em cima, mas em volta dele haviam vários ministros, dentre eles o próprio ministro da Ciência e Tecnologia. Estava lá rindo, debochando da situação. Ele que deveria ele deveria ser um dos que estaria à frente no combate à pandemia. Não, está debochando. O herói brasileiro das crianças, né? O astronauta brasileiro. Alguns o chamam de vendedor de travesseiros, né? Nós lançamos um foguete aí, um satélite, né? Levando um satélite e achamos que estamos aí no 5G, né? Agora, amigos, a campanha está na rua, né? Enquanto isso, o pessoal tem gente séria, não tem ninguém que não seja igual ao Bolsonaro no momento, na história mundial, porque ele e a sua família optaram por um caminho completamente tortuoso e absolutamente terrível para uma sociedade como a nossa, né? Pasmo o cidadão que fica pasmo, né? O cidadão que chegar ao nosso país, né? Como dizia a Elis Regina, né? O marciano que olhasse para nós aqui, nos veria como macacos, né? O Einstein já nos achava meio obtusos. E agora, o Senado vai reagir na direção da pandemia, porque, assim, outra questão que é importante nós falarmos é que ele entrou no STF achando, inclusive, né, que ele tem... Porque o STF tem um viés político muito forte. Nós já comentamos aqui, aquela decisão do Fachin sobre os processos do Lula é uma forma de defender. Pode observar o que aconteceu depois, na minha opinião. Depois que o Lula teve aí a sua recolocação no cenário eleitoral de 2022, através da decisão do Fachin, o STF saiu de cena da visão do Bolsonaro. Então eles se defenderam das
tentativas ditatoriais, agora defendendo o estado de sítio, falando sobre ditaduras, etc., mas ele vem dizer que essa questão toda dos governadores, por exemplo, ele está entrando contra os governadores, contra as medidas dos governadores no STF. É um absurdo, eu não consigo entender a mente de um cidadão como esse, como é que podemos passar por esse acidente sem sido indignados, mais do que isso. Aquilino, primeiramente, para a gente evitar o travamento da live. O problema é o seguinte, com essa morte agora do senador Major Olímpio, agora a coisa ficou feia lá. E o presidente, agora a bola está com o presidente do Senado e o presidente da Câmara. É impossível que o Rodrigo Pacheco, do Senado, e o Arthur Lira, da Câmara, não tomem uma providência. A tal CPI vai ir para frente, a pressão do Congresso, que é o Congresso, é o Senado e a Câmara. O que eles vão fazer de agora em diante? Eles vão permitir que essa política que está destruindo o país vá continuar? Morreu um ex-parceiro dele, ex-amigo dele, porque ele era ex-amigo, porque ele depois, quando o Major Olímpio começou a fazer a política independente, ele achou, e fazer oposição ao governo. Não é oposição ao governo, não é nada pessoal contra ele tem que entender isso. Quando a gente comenta aqui, não é nada pessoal contra ele, é contra o governo e contra a postura dele. O que o Felipe Neto colocou na live não é nada pessoal contra ele. Agora, eles têm que entender que eles são homens públicos, ele e os filhos dele. São homens públicos, então estão sujeitos a críticas e a comentários. Né? Não se comentou a respeito, nos falou um monte de coisa do Lula, da Dilma, do Fernando Henrique, do Collor, a vida inteira se falou. São homens públicos, só que ele ainda não entendeu o cargo, ele ainda não percebeu o cargo que ele ocupa, que é presidente do Brasil e não presidente de 28, 27, 25% de quem admira ele. Então é o seguinte, agora é impossível que, continuando com isso, tá? E porque a vacinação, vocês estão vendo, vai só a partir de outubro que vai se vacinar praticamente ali 30%, 40%, 50% da população, ou talvez nem isso. É impossível que o Rodrigo Pacheco, do Senado, e o Arthur Lira não façam nada, não intervenham, não façam, não tomem providência nenhuma em relação a essa realidade. O presidente entrando no STF contra as medidas restritivas dos governadores, né, isso aí é ridículo. O STF já tinha autorizado os governos estaduais a serem independentes nessa questão. Agora ele entra com uma ação, ao invés de buscar vacina, ao invés de fazer campanhas na televisão, né, e ao invés de sentar com o ministro da Saúde dele, que agora é médico também, tá, e resolver essa situação e elaborar um plano de ação eficiente e rápido, não, ele vem novamente, com insistindo, batendo o pezinho, que tem que acabar com a medida restritiva. E não entendendo que quem afeta a economia não é o isolamento, é o vírus. Pois é. Molina, e depois... porque eu acho, amigos, que isso ele não vai mudar. Isso aí nós estamos aí já, né, de cabelos brancos, né? Eu ia dizer carecas de saber, mas estamos de cabelos brancos, não é? Ele não vai mudar. O que fazer com ele na presidência da República? Como cidadão, ele vai ter que responder depois, que perderam os foros privilegiados, os foros, etc. Agora, Molina, eu até agora não consigo ver. Talvez, uma pergunta é essa, como disse o Aquilino, com uma possível reação aí agora do Congresso com esse medo de morrer, porque precisa morrer 3, né, da cúpula da sociedade brasileira para que se possa entender que 300 mil pessoas não é bolinho, não. Nós estamos entrando na possibilidade, enquanto esse cidadão eleito presidente do Brasil vive, né, às custas das suas bravatas e da sua milícia, né, não é eleitor, não é seguidor, é milícia mesmo, ameaçadora, com o risco de acontecer mais cedo ou mais tarde. E aliás, festas clandestinas continuam acontecendo, né, praias, etc. Ou seja,
Molina. A bem da verdade, assim, hoje o Ministério da Saúde, a gente não sabe quem é o ministro de fato. Ou melhor, o ministro de fato é o Bolsonaro, né? Ele é o ministro da Saúde, de fato. Ele que dita as regras do que acontece do jogo lá dentro. E os ministros que são de ofício, digamos, a gente não sabe se o Pazuello saiu de fato ou não saiu, se o Queiroga assumiu ou não assumiu. Aí fica o Queiroga dando entrevista, o Pazuello fica escondido e o povo morrendo. Hoje mesmo, em Campo Bom, um hospital, 6 pessoas morreram por falta de oxigênio. Aqui no Rio Grande do Sul. Sem contar a tragédia que aconteceu em Manaus. Por muito menos, na Jordânia, que é um país lá no Oriente Médio, 7 pessoas morreram por falta de oxigênio no hospital. O ministro da Saúde está preso, o ministro da Jordânia. Aqui não acontece nada. Aqui não acontece nada. Aqui não acontece nada. Talvez depois que ele perdeu o mandato. Agora, o grande ponto que se pergunta, qual é o papel do Congresso agora? Alguns partidos estão pressionando o Congresso para a abertura de uma CPI da pandemia. Né? Não só o Senado, mas também a Câmara. É urgente a abertura de uma CPI da pandemia para responsabilizar quem de fato errou nessa pandemia. Mas é durante a pandemia, vamos esperar terminar a pandemia, mas no ritmo que está, vai terminar quando? Nunca! Não tem vacina, não tem plano, não tem distanciamento social, tem festas clandestinas, como tu mesmo colocou, Miguel. Então, quando vai terminar? Então, o momento é agora. Se precisa, uma CPI da pandemia com urgência. E além disso, medidas emergenciais, mas não vão acontecer vindas do Bolsonaro, na minha opinião, né? Essa discreção repetir, porque muita gente não acredita, né, que o Aquilino faz com precisão. Nós temos a impressão que dá é que é chover no molhado, enxugar gelo, médicos estão exaustos de dizer a mesma coisa. Não tem que ensinar as pessoas mais a usar a máscara. Quem não aprendeu porque não quer usar, tem que se criminalizar essas pessoas, tem que multar e cobrar essas multas de verdade. Mas enquanto a autoridade é genocida, né, entre aspas, né, porque a omissão não é um crime, né, um crime previsto, não é, Aquilino? Não, o problema é que o exemplo está vindo de lá. Não é que as pessoas não acreditem no que está acontecendo, eles acreditam, estão vendo, só que eles acham que não vai acontecer com eles. Inclusive, ele pegou o coronavírus, ficou uma semana só, ficou bem e tudo mais, e ele passa essa imagem que o vírus não é letal. E se não fosse letal, não teria morrido 300 mil pessoas já, e se achava que ia chegar a dezembro com 500, 600 mil, e pode ser, Molina, e pode ser que antes ainda de setembro já alcance essa marca. Então, vocês viram lá, o Trump saiu, já mudou tudo lá nos Estados Unidos. Saiu um perfil, né? Um governante negacionista, já mudou tudo, já baixaram lá o nível de mortes, já estão vacinando, já estão, inclusive, doando vacina para o México e para o Canadá, já está voltando ao normal. E voltando ao normal, e tendo esse combate, tendo essa política, volta ao normal mais rápido também a economia. Só que ele quer que volte o mais rápido a economia, não pensando na economia, pensando na reeleição dele. Então ele quer que volte o mais rápido a economia para ele não ter mais, para a popularidade dele não despencar mais como está despencando. Só que ele não entende que enquanto não resolver o problema, né, da propagação do vírus, a economia nunca vai voltar ao normal de novo como deveria. Então, por exemplo, agora se fecha agora, vai fazer um mês quase aqui no estado, né? Tudo bem. Aí segunda-feira tá para voltar ao normal, né? Não sei se vai voltar. Aí, conforme, porque isso que nós estamos vivendo é o reflexo do quê? É o reflexo do carnaval e das festas clandestinas, é isso que nós estamos vivendo agora. Então, para entrar na normalidade ali, aonde não entra em colapso o sistema de saúde, tem que ficar quantos dias, né, isolado. Aí se isola o vírus, mas daí se começa de novo, se relaxa de novo. E é um jogo, né, nós estamos andando em círculo, né? Essa que é a verdade.
É verdade. Sobre essa questão do comércio, eu tenho um release aqui do Cindy Lojas, uma nota, né, da bandeira preta. O Cindy Lojas de Caxias aguarda decreto para orientar sobre o atendimento do comércio. O governador Eduardo Leite sinalizou que a retomada do comércio varejista não essencial deve ser estabelecida a partir de segunda-feira, dia 22, em reunião com a participação do FEComércio, que está fazendo muitos protestos, aliás, com relação a isso. O Cindy Loja Caxias informa que a sinalização do Estado sobre o retorno das atividades do comércio varejista não essencial para a próxima segunda-feira é uma boa notícia, mas alerta que é preciso aguardar o pronunciamento oficial do governador, enfim, uma parte da nota. Agora, amigos, a questão é que eu recebo atualização diária e publico de uns tempos para cá, não abaixa de 10 pessoas por dia. Nós vamos chegar aí, né, para chegar a 100 demorou, depois a 200 demorou. Essa semana já morreram 50 pessoas, na semana passada 70 pessoas em Caxias do Sul. Ou seja, estamos já colapsados, não é? Sem dúvida, sem dúvida. A questão, tomei a palavra, mas a questão do colapso já acontece em Caxias. Na minha opinião, na minha visão, se abrir de novo o comércio, o que vai acontecer? As pessoas inerentemente vão para a rua, o vírus vai voltar a circular. Não se tem leitos disponíveis, as UPAs estão colapsadas, as duas, os hospitais estão superlotados, na minha visão, é uma tremenda estupidez abrir o comércio agora. A gente entende que os comerciantes vão sofrer impacto, mas aí fica aquela retórica. Por que não cobrar do próprio governo medidas para fazer com que esse impacto econômico não atinja os comerciantes? O Pronamp, uma coisa assim, que foi o programa do governo federal para evitar demissões, teve empresas que não chegou nem perto do dinheiro. Nem perto, porque a burocracia era tão grande que não se tinha nem como se aproximar do dinheiro. Então... Se o pessoal está falido, né? Como é que vai oferecer garantia se o pessoal está falido, né? Claro. Nós estamos em ameaça de estagflação, etc., né? Ou seja, complicado. Extremamente complicado. E depois tem mais também agora o OCDE, né, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, que a função é de promover políticas, né, que visem o desenvolvimento econômico e o bem-estar social da população mundial, né, que está criando um grupo aí para investigar a corrupção no Brasil. Quer dizer, aquela questão, logo que ele assumiu o governo, que ele retirou o COAF do Ministério da Justiça e colocou no Ministério da Economia, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu nem sei, Molina, tu deve saber se o COAF chegou a ser extinto ou não, ou ainda existe ou não, mas o fato é que aquele movimento todo foi feito por causa da investigação do filho dele, do Flávio Bolsonaro. Então, na verdade, os três estão envolvidos, agora o mais novo também envolvido num escândalo, né, de tráfico de influência e de uma empresa ilegal lá em Brasília. Então, é um filme de terror. É um filme de terror. Então, daí, o Brasil ficou fora do OCDE na época do Trump, e o Trump não fez nada para o Brasil entrar, e o governo federal e o Bolsonaro quer voltar a fazer parte da OCDE, tá? Porque deve ter alguma vantagem, claro que tem, tá? Mas agora o fato é que a OCDE, né, a organização, né, criou um grupo para investigar a corrupção no Brasil, que tinha diminuído na época ali do Lava Jato, tinha diminuído consideravelmente, e agora volta vergonhosamente a um patamar de corrupção que chamou a atenção da OCDE e do mundo todo. Foi feita uma gambiarra, né? Na verdade, com essa história aí do purista, o Bolsonaro, dizendo que era tudo... Nós estamos falando só dele, mas nós temos que falar também dos oportunistas que estão nessa carona aí, né? Mas essa gambiarra na justiça, o Moro tido como herói. Aliás, amigos, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui.
34 minutos de programa, nós estamos apresentando Teoria de Tudo, estamos na 3ª edição com o Jerônimo Molina, Aquilino Dalla Santa Neto, participando. O Jorge Alves Júnior hoje, né, está aí atendendo a questões pessoais, né, ele tem a mãe que ele mora com ela, mas não nada de Covid, né, apenas manutenção aí de saúde, mas em tempos de Covid você ir ao médico sempre é um risco. Então avisou que não vai poder participar. Mas ontem ele trouxe, depois ele nos mandou o vídeo, eu não consigo botar aqui, mas vou botar embaixo no link aqui do Facebook, quem estiver no Instagram ou no YouTube vai poder ver. Realmente, o Luciano Huck oferecendo R$200 para quem dá uma pesquisa lá para a região do Nordeste, quem, né, na conta, como auxílio, blá, 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 blá. A minha opinião, vendo o vídeo, né? Depois, se vocês não quiserem opinar porque não viram o vídeo, eu vi o vídeo, está no nosso grupo lá. É uma tremenda de uma cassação de voto, compra de voto. Ele já está nas pesquisas eleitorais, é um virtual candidato, oferecendo dinheiro para as pessoas darem opinião, pessoas pobres, principalmente, escolheu a região do Nordeste, né? Só isso, né? Antes eu já achava, mas isso para mim é o suficiente para colocar ele no mesmo balaio de gato dessa gente aí que quer só o poder pelo poder, né? Igual ao link do Maquiavel que eu passei para, né? Ou seja, não interessa, eles querem conquistar o poder, Molina. Infelizmente no Brasil a gente tem sempre essa métrica, né? Alguns grupos querem conquistar o poder pelo poder e acabam se perpetuando no poder, seja em qualquer esfera. Não tem nem que se comentar a respeito, eu não vi o vídeo, enfim, mas pegando o gancho da ideia e usando até a própria Lava Jato como exemplo. A Lava Jato começou com uma operação adequada de combate à corrupção, mas com o passar do tempo ela se perdeu no seu sentido. Perpetuar a Lava Jato eternamente para combater a corrupção não faria sentido. Mas a cereja do bolo que deixou, pelo menos a mim, estarrecido, foi aquela troca de mensagens entre o juiz da ação, no caso o Sérgio Moro, e os procuradores. Em nenhum país saudável, com uma democracia saudável, aquilo é possível, né? E não independente da questão da combater a corrupção, é necessário, é urgente e deve ser feito. Mas esse tipo de troca de mensagens entre o juiz, que deveria ser o ator imparcial da causa, ou que se pode se dizer imparcial, e trocando mensagens com procuradores dizendo como conduzir o processo, é inadmissível. Inadmissível. Eu concordo. Aquilino. Pois é, essa questão do Huck, isso aí vai dar o maior problema, vai causar um problema terrível para ele, irreversível. Tudo que envolve dinheiro com candidatura, ele pode recorrer, não sei o que, tudo mais, mas vai perder. Ele vai ser inviabilizada a candidatura dele. Isso aí está configurado como compra de voto. E a questão do Moro lá, o Moro saiu, né? Quando saiu do governo, e foi prestar assessoria para aquela empresa lá, consultoria americana, lá, Alvarez Marshall, né? Que é administradora judicial, né, da Odebrecht. Quer dizer que primeiro ele condenou as empresas, né, Queiroz Galvão, Odebrecht, tudo mais, tal, e agora ele faz assessoria, né, para um escritório que presta serviço para eles. Então isso é o herói brasileiro. Quer dizer, eu acho que a candidatura dele está completamente inviabilizada também, porque nem do lado da esquerda e nem do lado dos bolsonaristas ele é bem visto, né? Então, qual é o percentual, qual é a parcela? Por mais que ele apareça hoje um percentual ali em quarto, quinto lugar, sei lá, até lá vai derreter essa imagem aí, a própria candidatura, e talvez ele nem seja candidato, porque não tem como, não teria como. Esse é o herói da Marvel, né? O herói da Shield. Quem a gente poderia, sei lá, apostar que poderia concorrer? O Mandetta, eu acho que ele vai no mínimo de vice de alguém, certo? O Mandetta, já que o Maia também estava se colocando, mas eu acho que vai ficar com o Mandetta, a vice, ou então até uma candidatura à presidência. Porque, na verdade, né, queira ou não, ele usou aquele papel dele de ministro, mas ele pelo menos, aí é que está. Ele passou uma imagem, Molina e Miguel, ele passou uma imagem para a população na época que ele era, no mínimo, um profissional competente, até porque ele aparecia todos os dias fazendo prestação de contas com o colete do SUS
e ali dá uma impressão que realmente ele tinha arregaçado as mangas e estava no campo, e foi para o campo, né? E foi para o campo. Até os assistentes dele também, aquele que foi secretário estadual da saúde aqui do Sartori, inclusive, foi para lá, inclusive, assessorar ele, agora tá junto com o Dória, em São Paulo, né? O Gabardo, o Mário Gabardo. Então, competente também, profissional competente, médico. Então, assim, ele tinha uma equipe qualificada e ele iria fazer o possível dentro daquilo que poderia se fazer. Mas, né, não deixaram. Então, eu acho que ele deixou uma boa impressão. Até porque quando ele saiu do governo, ele só existia, olha só, 1.900 casos, 1.900 mortes só. Apenas. Eu quero que o Molina fale, mas antes que eu esqueça, eu vou falar umas ressalvas aqui que me ocorreram agora com essa visão. Realmente ficou essa imagem do Mandetta, e lançou livre e tal, né? E será que ele vai conseguir não derreter? Porque os mais exigentes dirão, o Gabardo está em São Paulo está colapsado. Ele não poderia, ele já passou a quarentena de ministro do Mandetta, não poderia já que os governadores são oposição, todos eles, né, conseguiu o Bolsonaro brigar com todo mundo, não é? Não poderia estar assessorando, então quer dizer, na prática mesmo, né, ele não chegou tu disse mesmo, ele ficou um mês só na pandemia. Então, eu já errei tanto nesses prognósticos que acho que agora o Mandetta deveria estar no Senado também, está se omitindo, ele está querendo preservar esse capital aí para não descongelar, para não dizer, viu, tu foi assessorar, não deu certo, dando minha opinião, né? Eu ontem assisti um Maquiavel, portanto, me considerem ácido nesse momento, Molina. Assim, eu vou mais ou menos na mesma linha do Aquilino, porque Mandetta, ele representa uma parcela do público da direita, sim, representa. Mas mesmo assim, apesar de ele ter ficado tão pouco tempo na pandemia, esse pouco tempo pode vir a dar um desgaste nele. Porque os outros adversários, sejam da direita ou da esquerda, né, ou da extrema direita, vão bater nesse ponto. Não, mas você não estava lá. Você não estava lá quando surgiu o problema de fato, quando colapsou mesmo. Você não estava nesse momento. Você estava antes, né? Agora, o que me deixa mais... o que eu imagino que possa acontecer no cenário eleitoral, num sentido bem amplo, é uma coalizão de forças em torno de algum nome forte. O Centro Democrático... Quem seria para ti esse nome, Molina? Na minha visão, por enquanto, ainda é o Lula. Mas não vou entrar no mérito, não vou entrar no mérito da questão se ele é um bom nome ou não, né? Corrupção à parte. Tu acha que ele agora eu sou advogado do diabo. Tu acha que ele é inocente? Eu já conheço pessoas. Não, inocente ele não é. Opa, inocente ele não é. Tá falando não precisa ficar nervoso, é só uma pergunta aqui. No cenário atual, né? Não, no cenário atual, pelo menos assim, do ponto de vista internacional, ele ainda tem um bom respaldo. Não é à toa que a própria Mampur, que é uma jornalista conhecidíssima da CNN, deu entrevista para o Le Monde, já recebeu cartas de alguns outros líderes políticos internacionais. O grande problema é que ele tem uma... alguns sim. Esquerda mundial. Sim, a esquerda sim. Sim, vamos colocar que a Mampur não seja de esquerda, mas vamos colocar entre aspas, né? Mas, dentro desse campo, eu imagino que a tendência vai ser vincular um nome, pode ser o Ciro Gomes também esse nome, por que não? Pode ser o Ciro Gomes, mas vincular o Centro Democrático vai acabar se encaminhando para esse sentido. Ele não tem espaço mais para se construir, para ficar construído. Eu concordo. Eu acho que o Lula roubou, ele deixou roubar, ele é um falastrão, mas ele é muito mais inteligente que o Bolsonaro. E eu acho que você tem razão. Ele vai conseguir, talvez, né, a não ser que a justiça se mexa, né, ele volte a ser condenado. Que eu acho que é... O que tu acha, Aquilino? Eu acredito que não vai dar tempo de inviabilizar a candidatura do Lula, porque vai ter, mesmo que ele seja julgado novamente, agora esse ano ainda em Brasília, vai ter recursos, vai ter prazos, eu acho que não vai dar tempo de inviabilizar a candidatura, o registro, né, de candidatura. Mas
uma pergunta que eu também concordo contigo, até escrevi um livro sobre isso, sobre a corrupção do PT, com os outros partidos também, a partir do mensalão, quer dizer que não era só o PT, todos os outros estavam envolvidos, né, menos ali aqueles partidos menores, ali o PDT não estava envolvido, o PV também não, a Rede também não, então era o PP, era o DEM, era o PSDB, era o MDB e tudo mais e tal. Os partidos... né? Só um parênteses, é que o PT era a esperança nacional, querido. Sim. Ficou mais grave. Mas daí aconteceu o mensalão, a gente não nega isso, eu registrei isso, inclusive, em 2016, lancei o livro. Então, daí o que acontece? Mas agora, o que agora é outra realidade, tá? Passou uma borracha nisso, não vai apagar o que foi feito. Se ele vai ser condenado realmente ou não, de novo, daí a gente vai esperar. Mas o que agora é que tem uma pergunta no ar que as pessoas não estão mais priorizando isso. O que a população que está passando fome? As pessoas estão passando fome. Passou ontem no Globo News ali um documentário ali, é ridículo, as pessoas não têm o que comer. E esse auxílio emergencial já está atrasado 3 meses de novo, que deu uma esperança ali. Agora ele vem, agora vai pagar só o mês que vem, e esses 3 meses as pessoas comeram o quê? Então, por 170, 200... Então, o que acontece? Agora, as pessoas não estão mais priorizando o que aconteceu no passado. E o Bolsonaro culpa... E o Bolsonaro não assume isso. Ele culpa o STF. Mas as pessoas agora vão colocar assim. As pessoas vão priorizar assim. O Lula estaria fazendo o que ele está fazendo para a população mais pobre, ele não teria comprado vacina também, ele não teria priorizado as medidas, né, restritivas para evitar tudo isso aí. Claro que ele teria feito isso. Ele não ia ter uma atitude como a do Bolsonaro. É isso que as pessoas vão começar a perceber e a maioria já sabe, tanto que ele está liderando já as pesquisas. As pessoas não é à sabem toa, disso. Claro, não é à toa que o Paulo Maluf se reelegeu, né? Tantas vezes. Na época do Lula... rouba mais fácil, né? Mas aquela questão lá, a Bolsa Família, tá? E as pessoas... foi reduzido no Brasil. A fome do Brasil foi reduzida. Agora o Brasil entrou novamente no mapa da fome. É verdade. Não, eu concordo com tudo. Aqui, eu vou passar para o Molina, né? E aqui a gente tem que, de vez em quando, né, dar uma esquentada na chapa, porque eu acho que é o rouba mais faz. O Lula, então, vocês estão sendo sérios, imparciais, e acho que sim, realmente a justiça não vai ter tempo, né? Mesmo numa cassação de chapa. Eu queria fazer uma pergunta para o Molina, se tu me permite. Com certeza, temos 10 minutos de programa, né? Tá contigo. Molina, eu quero passar para ti, mas eu queria fazer agora a nível local, porque senão a gente fica só a nível federal. E essa questão do edital, tá? Tu foi pré-candidato a prefeito, eu te entrevistei na rádio comunitária, tu e o Adiló, inclusive, foram lá os dois no mesmo dia, e eu fiz entrevista para os dois. E eu gostei muito das tuas respostas em relação à Codeca, inclusive, que eu fiz a pergunta, inclusive. Fiz várias perguntas para vocês. E essa questão do edital do transporte coletivo, e agora ele havia prometido em campanha que iria baixar, de repente, R$1,50, e agora poderá a passagem vir agora a R$4,75. O que tu acha disso como gestor público, né? Tu não é gestor na prática, mas tu fez gestão pública, né? O que tu entende, o que tu pode dizer para nós sobre o transporte coletivo, o edital e esse valor aí? Bom, sendo bem sincero, eu não cheguei a ler todo o edital, mas vi as reportagens a respeito do edital. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, assim, qualquer empresa, ela precisa manter o custo básico para sobreviver. Independente da questão da empresa que executa o transporte público hoje em Caxias, ela precisa ter esse custo, vai estar junto ao preço. Não dá para inventar a roda e dizer que vai fazer milagre. A única forma de fazer baixar a passagem hoje é através de subsídio. Mas isso vai gerar problema no caixa da prefeitura. Então, prometer uma coisa na campanha, que é a passagem ficar R$13,50, ele estava chutando. Na minha opinião, ele estava chutando um valor. Ele chutou e colou.
Porque é humanamente impossível, com o preço do diesel que está, manter uma passagem a 3,50. Não dá. Agora, o modelo de transporte público não pode ser monopolizado. Caxias fica há quantos anos com o transporte monopolizado? Ou se trabalha com uma alternativa de transporte público semelhante ao que se tem na Colômbia, por exemplo, de trazer aquele modelo onde empresas competem entre si praticamente com os mesmos horários de ônibus, né? Ou a gente tem que partir para um modelo de bacias de linhas, né? Dividir a cidade em grupos e cada empresa administra, que no meu entender não é o ideal. Mas essa política de dizer, pode ser 3,50, aí tentou fazer uma curva dizendo que ia pegar o dinheiro dos parquímetros para implementar. Não cola. Você não, o mundo que a gente chama de real world, né? Real fact ali, na realidade mesmo, não cola. Tá, mas e a isenção dos impostos que eles agora ofereceram, isentaram a Visat, não seria para diminuir o custo da passagem? Até ajudaria. O problema é que a parcela que se diminui de impostos, dentro do preço, eu não sei a composição exata percentual do preço da Visat, mas dentro do composição de preço, o valor que se perde ali de ISS, ele é tão pequeno perante o resto dos outros custos que se tem com folha, com diesel, manutenção. Mesmo ele tirando 4%, 3,5%, isentando a passagem, tirando a taxa da Câmara de Compensação, que eu acredito que ainda exista, mesmo assim, ainda não chega aos 3,50. Não chega. Para mim, a única forma de tu baratear o custo é gerando concorrência. Se não tiver concorrência, não vai funcionar. Mas tu acredita que Caxias existem linhas para mais de uma empresa? Eu acho que não. Tu acredita que sim? Eu acredito que sim. Porque hoje o que acontece? As pessoas elas optam não ir de transporte público pelo fato de que, claro, agora é um momento atípico por causa da pandemia, mas no geral as pessoas não querem ir de transporte público, porque o transporte público, além de ser caro, ele demora. Se você começa a colocar concorrente, você começa a espelhar. Opa, peraí, tem alguém que possa prestar um serviço melhor. Mas iria fazer a mesma linha? Daí não poderia ser, né? Tem linhas lucrativas e tem linhas que não são lucrativas. Nos modelos, pelo menos no modelo que eu pesquisei mais a fundo, que é o modelo da Colômbia, ele funciona dessa forma. Todas as linhas iguais. Ainda estou analisando porque lá eles trabalham com corredores exclusivos de mão dupla, então as pessoas podem embarcar dos dois lados, então a linha consegue trabalhar dos dois sentidos, né? Mas teria que adaptar, enfim, pensar uma outra alternativa, no caso, para Caxias. Mas... Agora, eu acho... Vou passar para o Miguel agora, mas a última pergunta. Tu acredita que vai ter outra empresa interessada ou vai ficar por isso? Não vai ter. Hoje não. No modelo que está, se o modelo do edital segue o modelo dos editais que vinham vindo, acredito que não. Eu achei excelente o questionamento e as respostas, e nós temos que aprofundar isso. O que me ocorreu com isso é que para que se tenha um comparativo, e aí eu não sei se eu entendi bem que na Colômbia é assim, mas o que eu entendi é assim, dividir as mesmas linhas em horários específicos. Em determinado horário passa uma empresa, em determinado horário passa outra. Ou em dias alternados, hoje em dia, ou na segunda a empresa X explora tal linha, porque o ônibus vai ficar na garagem, ele sai, no outro dia o mesmo público, mas a empresa é diferente, se poderá ter um comparativo justo. E empresas menores, não precisa ter 600 ônibus, cada 100 ônibus, por exemplo, você pode ter lucratividade, você pode ter, né, o monopólio me cheira aí a feitoria, né, me cheira a dividir o naco, né, e aí complica. Minha opinião, né? Mas é mais ou menos nesse sentido. Não sei se eu me fiz entender por Aquilino, mas... Enfim. Muito bom. Eu também entendi. Espero que quem... Foi muito esclarecedor, tá? Obrigado. Nós vamos aprofundar aqui. Nós vamos aprofundar. 53, 54 minutos de programa. Nós limitamos em 59 minutos para que ele possa ir na íntegra para o Instagram, porque as lives do Instagram são apenas de 1 hora. Então, eu quero, Jerônimo Molina, enquanto tu pensa, né, você hoje vai ser, como o Jorge está aí resolvendo seus problemas pessoais, a pessoa que, enquanto tu pesquisa, o Aquilino vai dar uma dica de filme. Qual é a música, né, que te influencia e tal? Você vai ter 30 segundos para falar qual é a música e por quê. O Aquilino
vai dar a sua dica corriqueira de filme. Há quem diga, né? O pessoal está pedindo a fonte, né? Quero te passar o recado aí. Mãe não conta como fã, né? Mãe é mãe. A minha mãe me acompanha se eu fizer uma live, né? Sei lá eu aonde, no TikTok, e a minha mãe vai estar lá. Então, aí ela é um fã dos filmes, né? Do Aquilino, então ela quer saber se tu pudesse citar a plataforma, mas as plataformas, elas são mutantes também. Agora, qual é o filme de hoje, Aquilino? Mas a minha plataforma é o meu estudo sobre cinema de 50 anos, quer dizer que eu não... Não é a fonte, não é a fonte, é a plataforma, onde ele passa. Né? Sim. Tá. Dona Marisa Brambila, Bom, os filmes que eu indico geralmente passam no Telecine, tá? Na net, e tem alguns que são no Netflix e outros disponíveis pelo YouTube. Mas a dica hoje são 3 filmes, rapidamente. Existiu vários documentários sobre o Pablo Escobar, mas existiu 3 filmes que eu destaco sobre ele. Documentários existiu vários, mas filmes sobre ele eu destaquei 3. Conexão Escobar, de 2016, com Bryan Cranston. Escobar, Paraíso Perdido, de 2014, com Benício Del Toro, que interpretou o Pablo Escobar, foi muito bem também, mas aí era uma outra situação, um outro tipo de realidade. E o Escobar, A Traição, 2017, com Javier Bardem e Penélope Cruz, que foi o Javier Bardem, aquele espanhol, que inclusive se assemelhou muito mais com os outros, com o Pablo Escobar, que foi uma lenda na Colômbia, né? Na época que ele fazia a parte social, foi inclusive eleito senador, né, da Colômbia, e depois acabou morto num telhado, descalço, inclusive, quando foi perseguido pelo exército colombiano e americano, inclusive, foi uma parceria, inclusive. Então, por que eu indico esses 3 filmes? O Scarface não entrou aí nessa. Não, o Scarface é de máfia, mas o Scarface interpretou, na verdade, outra história dos gangsters, né? O Pablo Escobar... Aqui são os 3 filmes sobre Pablo Escobar, não sobre máfia. Né? Aqui são 3 filmes biográficos sobre Escobar. Tá? E o que mais entra na questão da época da vida política e do final dele é esse último Escobar, A Traição, de 2017, é o que mais entra na questão profunda do fim, né, durante a vida e das amantes do Pablo Escobar e do final trágico. Então, são 30 segundos. Beleza. 30 segundos para o Molina. Qual é a música? Bom, 30 segundos, assim, eu vou só explicar, tá? Eu gosto de heavy metal, então a minha música vai ser baseada em heavy metal. Então, eu recomendo não uma música em específico, mas os discos da banda Nightwish da fase antiga, com a cantora que se escreve Tarja, com J, mas se pronuncia Tarja. Tem várias músicas lá que são muito boas também, da banda Nightwish. É uma das que eu gosto, é claro. Legal. Como entretenimento jornalístico, eu recomendo, é claro, né, o Teoria de Tudo, que está aí avançando, e também o Linhas Cruzadas, um programa novo com o Pondé na TV Cultura, você vê pelo YouTube, bem propositivo, bem interessante. Legal? Aquilino, obrigado mais uma vez, meu irmão, até segunda-feira, se Deus quiser, bom final de semana. Tchau, um abraço para vocês, obrigado, Molina, e em outra oportunidade tu volta de novo, né? Com certeza, o Molina aí entra no circuito, né, da fritada aqui do Teoria de Tudo, né? A gente teoriza bastante, né? Agora o que vai se consagrando a gente não sabe. Foi um prazer, Molina, conhecê-lo. Já considero você, né, na minha lista seleta de bons amigos. Obrigado, viu? Prazer foi meu. Quando quiserem me chamar para mais uma live, estou disponível aí. Legal, estamos encerrando Teoria de Tudo no tempo exato, 58 minutos e 35 segundos de programa ao vivo nesse momento, né? 14h59, 19 de março de 2021, no Instagram, no YouTube, temos tudo isso guardado. Um abraço a todos, muito obrigado, até o próximo programa, tchau.